Paz do Senhor, irmãos. Vamos estudar a lição de número 5, a lição comentada, data dia 2 de agosto, que será amanhã, domingo. E o tema é um tema bem interessante, porque vai falar sobre Jesus sendo anunciado no centro do conhecimento humano. Então, o tema é Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Logo de início aqui eu já quero deixar para os irmãos o que significa filósofos, né? Principalmente a palavra filosofia. De onde que deriva, né, essa palavra aí? Ela vem do próprio idioma grego, koiné, grego comum, que traz o seu significado em duas vertentes, em duas visões, né? A própria palavra ela se divide. Ou seja, filia significa amor e também sofia significa sabedoria. Então, amor à sabedoria, amor ao conhecimento. A palavra filósofo significa amante, alguém que detém esse conhecimento, ou seja, uma pessoa que gosta de estar, né, aprendendo ali sobre o conhecimento, principalmente sobre a sabedoria, amante da sabedoria ou amigo da sabedoria. Então, Cristo sendo anunciado entre esses amantes do conhecimento. Irmãos, que tremendo essa lição. Vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Esse acontecimento está registrado no capítulo de número 17 de Atos. Aqui está uma referência para nós estudarmos a partir do versículo 15 até o 20, mas eu vou trazer o contexto histórico bíblico desde o versículo de número 1. Amém, irmãos? Vamos para a introdução. Partindo de Bereia, Paulo chega a Atenas, célebre por sua erudição, arte e tradição filosófica. Embora ainda fosse o centro intelectual de destaque, a cidade estava tomada pela idolatria. Ao observar tantos altares, Paulo se comoveu diante de um povo culto, porém distante do Deus verdadeiro. Cheio do Espírito Santo, ele discerniu que por trás da sabedoria humana havia corações carentes de salvação. É nesse contexto que o apóstolo anuncia Cristo entre os filósofos, revelando o Deus até então desconhecido. Amém? Então, o contexto bíblico vai dizer que ele parte ali de Bereia, né? E vai até a cidade de Atenas. Mas desde o capítulo anterior, 16, o apóstolo Paulo ele chega ali na cidade de Filipos, a primeira cidade ali da Macedônia, a Europa, e ele faz a obra. Nós estudamos a lição de número 4, e ele deixa ali a cidade de Filipos e vai para a Tessalônica. Aproximadamente 160 quilômetros, ele se desloca, chega ali na cidade de Tessalônica, procura uma sinagoga e começa a anunciar Cristo para os judeus, né? E o texto vai dizer que alguns irmãos, já no capítulo 17, alguns irmãos judeus creem, alguns gregos piedosos também, com algumas mulheres importantes creem no apóstolo Paulo, mas alguns judeus invejosos querem perseguir Paulo. Então, os próprios irmãos sabem, né, que eles querem perseguir Paulo, vai atrás de Paulo, mas acaba encontrando Jason, que era a pessoa que hospedou ali os servos do Senhor, e arrastam Jason para para que ele e alguns irmãos fossem penalizados porque trouxeram esses homens para Tessalônica. Alguns irmãos fazem um tumulto ali, alguns irmãos não, alguns judeus invejosos fazem um tumulto, e Jason paga uma fiança ali, um valor estipulado, e acaba sendo solto. Com isso, essa informação, os irmãos agora eles levam Paulo, o apóstolo Paulo, juntamente com Silas e também Timóteo para Bereia, desloca cerca de 70 quilômetros, e ele chega até a cidade de Bereia, como de costume, anunciava também ali na sinagoga dos judeus que Jesus Cristo era o Messias. Está na lição também, a gente vai estudar um pouco mais adiante. Mas aqueles judeus invejosos da cidade de Tessalônica descem, né? Ou seja, vai até a região de Bereia para perseguir o apóstolo Paulo. Os irmãos souberam de antemão disso e tiraram Paulo de Bereia, fazendo ele atravessar o mar. A Bíblia vai dizer isso daí, acredito que o mar de Egeu, e deslocando de Bereia até Atenas, 510 quilômetros aproximadamente. Paulo chega então na cidade de Atenas. É o tópico 1 sobre o tópico 1. Contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Atenas, o centro intelectual, marcado pela idolatria. Quando Paulo chegou a Atenas por volta do ano 50 d.C., a cidade ainda exercia enorme influência cultural e intelectual. Apesar de sua pouca relevância política, sob o domínio romano,
berço de filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles. Atenas destacava-se pela arte, poesia e filosofia. Contudo, por trás de sua sofisticação, havia uma religiosidade profundamente idólatra e politeísta. Lucas registra a reação de Paulo, que se comoveu ao ver a cidade entregue à idolatria. Irmão, tem muita informação aqui. Nesse subtópico 1, aqui vai dizer que eles chegaram, né, ao centro intelectual, que é Atenas, centro do conhecimento humano, por isso a palavra filosofia. Filia significa amor, sofia significa sabedoria, amor pela sabedoria. E filósofo, amante do conhecimento. Quando Paulo chega lá por volta do ano 50, ele vê a cidade, né, entregue à idolatria. Ainda que ela tinha uma enorme influência cultural e também intelectual, existia pouca relevância ali na questão política, porque quem estava exercendo ali a política naquele período era o Império Romano, né? Obviamente foi no Império da Grécia, um império anterior de Roma, quem governava era o Império da Grécia, com Alexandre o Grande, né, Alexandre o Magno, que estabeleceu as suas Alexandrias, né, onde passava e helenizava o mundo da época. E alguns, aqui vai dizer, berço de filósofos como Sócrates. Sócrates ele não foi o primeiro filósofo ali a se destacar. Obviamente ele se destacou muito, não teve nenhum centro, uma escola, não teve nada disso, somente nada escrito também, somente os seus conceitos filosóficos. Mas antes de Sócrates, o primeiro filósofo, irmãos, da história, a tradição da filosofia ocidental, ela é considerada por Tales de Mileto. E Tales de Mileto não era grego. Tales de Mileto, ele era da região ali da Turquia. Ele também fundou a escola filosófica, a escola de Mileto, e a tradição, ela traz, né, Tales de Mileto como o primeiro filósofo ocidental. Eles consideram isso daí. Ele questionava algumas vertentes ali. Qual é a origem de todas as coisas? Fazia a pergunta. Como a natureza funciona? É possível explicar o mundo pela razão e observação? Tá, então Tales de Mileto foi o primeiro filósofo. Não era grego, era da região ali da Turquia. Mas será que ele de fato foi o primeiro filósofo a levar esse nome? Não. O primeiro filósofo a levar o nome de filósofo, né? Onde ele criou essa palavra, onde veio a criação da palavra filosofia, veio pelo filósofo e matemático Pitágoras de Samos. Aí sim, Pitágoras, ele traz esse título, né? É atribuído à criação da palavra filósofo. Então, ele mesmo, né, vai falar, ó, você é amante do conhecimento e tal, você gosta mesmo do conhecimento, pelo que ele fazia na época, né, tratava sobre política, a cultura, né, ali helênica, agora sim na Grécia, e Pitágoras de Samos é esse mesmo, é o matemático que traz todo o conhecimento sobre o teorema, né, de Pitágoras, da qual muitos estudam hoje na escola, principalmente na matemática, sobre a soma, a equação, né, a equação matemática dos catetos, cateto oposto adjacente, hipotenusa. Pitágoras de Samos é isso daí. Atribuída à criação da palavra filósofo, que significa amante da sabedoria. Então, essa palavra, pela primeira vez, foi chamado de filósofo. Pitágoras, algumas décadas depois, veio, né, essa patente sobre a vida de Pitágoras, e ele tinha uma visão totalmente diferente da Tales de Mileto. Por quê? Tales de Mileto, ele via mais as coisas pela natureza, como que a natureza funciona, ele queria explicar a origem de todas as coisas, né? A existência de Deus, como que Deus, se Deus existia ou não, através do que? Da natureza, principalmente a questão da água. Ele descobriu que tudo na água tem vida, e Pitágoras é pelos números, porque a própria matemática vai explicar isso daí. Ele queria explicar o universo, né, todas as coisas, suas funcionalidades, através dos números, ou seja, a razão pelo tudo que existe é pelos números, né, pela sua concordância e tal. E isso foi atribuído para Pitágoras. Então, o berço de filósofos, agora sim, ali atenienses na região da Grécia, é relatado aqui Sócrates, mas eles são os dois, tanto Tales de Mileto como Pitágoras,
eles são filósofos pré-socráticos, ou seja, antes de Sócrates. Aí sim vem Sócrates. Então, pela ordem aqui, o berço de filósofos no subtópico 1, como Pitágoras, Sócrates, aí sim, Platão, Aristóteles, alguns outros eu acrescentei aqui, Heráclito, Parmênides e também Demócrito. Esses homens foram responsáveis ali pela cultura, né, por escolas universalmente conhecidas naquela época, fundadas ali por esses filósofos de grande importância para aquela região. Agora, no campo da religiosidade, aí sim, a gente vai trabalhar um pouco sobre a ignorância religiosa, né? Sendo sábios, acabou tornando-se loucos, como o texto vai dizer. Amém, irmãos? Bom, aqui no finalzinho, por isso que eu falei que é muita informação. Do subtópico 1, quando eu li aqui Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria, bem no finalzinho vai dizer Paulo que ele se comoveu ao ver a cidade entregue à idolatria. No versículo 23, no capítulo 17, vai dizer que Paulo ele estava andando pela cidade. Ele se comoveu ao ver a cidade entregue à idolatria. Então ele passeou pela cidade. No versículo 23 vai dizer isso daí. Andando pela cidade, observando, né, o quê? Os templos religiosos ali. Agora sim, tratando na questão da religiosidade. Paulo ele viu a cidade entregue à idolatria, principalmente ali na Acrópole. Aqui a lição não vai trazer a Acrópole, mas só para os irmãos saber, a Acrópole era onde ficava o Paternon, né? Também há outros templos aos deuses ali, Erectão. E a palavra Acrópole significa cidade alta, ou seja, a cidadela. Era o ponto mais alto de Atenas. Ficava ali em cima, ali, com todos os templos possíveis ali. Aproximadamente 70 a 80 metros de altura, o seu comprimento 300 metros de comprimento e a largura aproximadamente 150 metros. No total, 30 mil metros quadrados aproximadamente, onde tinha muitos templos ali, principalmente o Paternon, né, o Erectão. Possivelmente o apóstolo Paulo observou onde Sócrates, porque ficava ali em cima, né, a cidadela, a cidade alta, Sócrates observava, o próprio apóstolo Paulo observou onde Sócrates ensinou. A academia também de Platão, onde Platão foi o discípulo de Sócrates, e ele também ensinava na Ágora, um pouco mais adiante vai saber, na praça pública, mas ele fundou a academia, né, a academia que leva o seu nome de Platão. Também o Liceu de Aristóteles, os três principais aqui filósofos, né? Tem o Liceu de Aristóteles. Um pouco mais na filosofia dos epicúreos estoicos, no tópico 2, só deixando aqui de antemão para os irmãos saberem. Existia também o pórtico de Zenão, né? Zenão de Sítio, por isso que vai falar sobre o estoicismo. Zenão de Sítio foi o que fundou. Ele tinha um pórtico ali também da Acrópole, dava para se observar tudo isso, irmãos. E o jardim de Epicuro, existiam ali os discípulos de Epicuro e o próprio Paternon, né, que é considerado a maior obra feita de arte, né, por um homem chamado Péricles, no quinto século antes de Cristo. Enquanto estava construindo ali o Paternon, na cidade de Atenas, Neemias estava reconstruindo o Templo de Jerusalém. Foi na mesma época ali, aproximadamente, no quinto século antes de Cristo. Neemias estava na reconstrução do templo e Péricles construindo o maior monumento, até conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o próprio Paternon, dedicado à deusa Atena, deusa do conhecimento e da sabedoria. Amém? Por isso que eu falei para os irmãos, tem muita informação aqui, irmãos. O subtópico 2, vamos lá? Glória a Deus. O início da evangelização na sinagoga. Como era seu costume, Paulo iniciou sua proclamação do evangelho na sinagoga, dialogando com judeus e gentios tementes a Deus. Esse método seguia o princípio apostólico de anunciar o evangelho primeiro ao judeu e também ao grego. Ainda que a comunidade judaica em Atenas fosse pequena, ela exercia uma base inicial para a exposição das Escrituras e a apresentação de Jesus como o Messias prometido. A sinagoga permanecia, assim como espaço estratégico para o anúncio do Evangelho. Então, o início da evangelização se constituía, assim, nas sinagogas. Paulo passava, era de costume dele, anunciando o Evangelho, as boas novas de salvação, para quem já sabia, que são quem? Os judeus.
Mas uma coisa interessante, Paulo, desde do versículo de número 1 de Atos 17, ele chega em Tessalônica e tinha sinagoga. Depois ele vai para Bereia, também tinha sinagoga. E quando ele sai de Bereia e vai para Atenas, cerca de 510 quilômetros, também tinha sinagoga. Mas onde não tinha sinagoga? Na primeira cidade onde ele chegou, que é Filipos. Os irmãos vão lembrar disso daí. Logo no capítulo anterior vai dizer que Paulo, eles procuravam ali, como de costume, lugar para orar e encontrar ali Lídia, né? Vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, juntamente com algumas mulheres, ele anuncia o evangelho para aquelas mulheres ali e firma ali a base, né, missionária logo na cidade de Filipos. Não tinha ali a sinagoga como tinha em Tessalônica, em Bereia e também na cidade de Atenas, né? A base inicial para a exposição das escrituras, certamente na sinagoga, e a apresentação para quem? Para os judeus, irmãos, como Messias prometido. A palavra Messias significa ungido, né, no hebraico. E a palavra também Cristo, né, vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 mesmo, onde ele vai falar ali na cidade de Tessalônica. Hoje uma cidade bem grande, né, cerca de 1 milhão de habitantes ali, é a segunda maior cidade da Grécia, Tessalônica. E quando ele chega lá, ele vai anunciar que Jesus era o Cristo, ou seja, que Jesus, esse que vos anuncia é o Cristo, aquele que deveria morrer, depois ressuscitar dos mortos. Em seu nome nós anunciamos a salvação da vida eterna através de Jesus. Ele é o Cristo, ou seja, ele é o ungido que deveria de vir. Obviamente, os judeus sabiam que existia um Messias que precisava vir. Paulo anunciava que Jesus, ele era o Messias, que Jesus Cristo era o ungido. Então, olha o trabalho do apóstolo Paulo. Anunciar para os judeus o Cristo, né, que Jesus era o ungido de Deus, e anunciar também para ali no país, né, na região da Grécia, para todas aquelas pessoas que ainda não conheciam a Deus. Então Paulo teria que ter ali uma expertise, obviamente conceitos, a gente vai ver um pouco mais para frente. Paulo sabia principalmente da filosofia dos epicureus estoicos, ele vai citar isso no seu discurso ali no Areópago, e também ele tinha, né, o próprio idioma. Paulo ele falava também o grego, nós vamos observar no livro de Atos dos Apóstolos. Logo no final, quando ele vai fazer o discurso ali em Jerusalém, ele está subindo as escadas, está quase sendo ali morto, né? E iria ser apedrejado, porque ele voltou ali para a cidade de Jerusalém e as pessoas queriam matar de fato Paulo. E aí o capitão ali, o representante que estava protegendo Paulo, falou: conheces o grego? Ele vai começar a falar o grego ali para a multidão, mas ele opta, né, faz a opção de falar em hebraico. Quando ele faz a opção de falar em hebraico, a multidão toda se cala. Então Paulo, ele era o erudito, ele era um poliglota, ele era uma pessoa bem instruída, porque foi formado no maior centro universitário daquela época, tirando Atenas ali, na cidade de Tarso, aos pés de Gamaliel, filho de Hilel, irmãos. Isso daí também está na filosofia clássica, onde muitos filósofos hoje, principalmente brasileiros, estudam isso daí, né? Sobre o início ali dos grandes filósofos que introduziram conhecimento e conceito durante o decorrer da história, principalmente antiga. Subtópico 3, irmãos, vai falar sobre a proclamação do Evangelho na Ágora. O texto vai dizer: além da sinagoga, Paulo levou o Evangelho à Ágora, a praça pública, onde se concentrava a vida social, política e intelectual da cidade. Ali dialogava diariamente com gentios e filósofos interessados em ouvir alguma novidade. Esse movimento revela que o Evangelho não se restringe aos espaços religiosos, mas deve alcançar o coração da sociedade. Então, Paulo anunciou o Evangelho ali na Ágora. A palavra Ágora significa literalmente local de reunião, né? Ou seja, a praça, né, pública ali. A localização dela, ela se localizava ali no pé da colina, enquanto a Acrópole ficava no ponto mais alto de Atenas, onde era dedicado ali aos deuses, né, principalmente os templos que existiam lá, e agora são ruínas. Na Ágora existe também, né, principalmente nos dias de hoje, ali o mercado, né, da vida social que tinha, como se fosse um mercado mesmo, existia vendedores ali, comerciantes, e na Ágora, na praça pública, onde as pessoas se reuniam ali.
Então acontecia o quê? Se concentrava em vida social, as pessoas passavam por lá como se fosse um mercadão, né? Ou como se fosse o centro da cidade. A política era debatida lá e principalmente a questão intelectual da cidade, ou seja, os filósofos ali se reuniam para debater as questões, né, sociais e pertinente, né, à vida social daquela localidade. Sobre a vida, enfim, entra no campo da filosofia, né, mas eu quero deixar aqui uns irmãos que a Acrópole, a Ágora é totalmente diferente da Acrópole, como eu disse aqui. Enquanto a Acrópole está no lugar mais alto da cidade, a Ágora ela fica ali no pé do monte, ou seja, antes de subir lá, ficava ali no centro mesmo. Mas uma coisa interessante aqui que nos chama a atenção é que no versículo aqui que está sugerido para a gente, vai dizer que eles ficavam interessados, quem? Os atenienses, em ouvir alguma novidade. Ou seja, eles não ficavam. é, Eles tinham, né, essa questão do ócio. O que eu quero dizer com isso daí? Hoje, a palavra ócio, né, não ócio, né, mas a pessoa ociosa, né, significa uma pessoa não benquisita. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Ah, você está muito ocioso, ou seja, você está sem fazer nada. Sai, vai fazer alguma coisa. Então, ela é levada para o campo negativo, né? Mas o ócio na antiga Grécia, ali em Atenas, ele era bem visto, principalmente para os estudiosos, os filósofos ali que debatiam, que buscavam uma novidade, sempre queria falar uma novidade para o que estava acontecendo, né? Qual que era a nova linha de pensamento, se alguém tinha uma ideia diferente ou não. Então era uma via de comércio ali, de informações, principalmente ali para quem exercia o ócio, era principalmente para aqueles que eram de boa posição, né? Política, social. E quem que não praticava o ócio? As mulheres. As mulheres não tinham essa liberdade, né, da prática do ócio, elas ficavam totalmente separadas. E os escravos também, eles ficavam ali cuidando da mão, da parte pesada, né? Ou seja, a mão de obra da parte pesada ali, eles que faziam toda a tarefa. Então Paulo ele começa ali a anunciar o evangelho na praça, obviamente primeiro foi na sinagoga, depois foi na praça. Amém, irmãos? Bom, o tópico 2 com o subtópico 1. O tópico 2, o tema é os filósofos epicureus e estoicos. Os epicureus, o prazer como finalidade da vida. Esse daí que eles têm, né? Qual que é a filosofia, o modo viventes dele, dos epicureus. Aqui a gente vai relatar no subtópico 1 do tópico 2. Entre os que confrontaram Paulo em Atenas estavam os filósofos epicureus, seguidores de Epicuro. Eles defendiam o prazer como bem supremo, né, entendido como ausência de dor e sofrimento. Eram materialistas e negavam a providência divina, admitindo a existência dos deuses apenas de forma distante e indiferente à vida humana. Para eles, a morte representava o fim de tudo, o que justificava uma vida voltada à satisfação imediata dos desejos. Essa visão colidia frontalmente com o Evangelho, que afirma a responsabilidade moral presente e a realidade da vida eterna. Então, o modo de enxergar a vida, né, de que forma que os epicureus viviam, estava a definição ali. Eles definiam o prazer como um bem supremo, ou seja, Paulo ele vai advertir ali, principalmente os irmãos, né, no livro de Coríntios, ele vai dizer assim, ó, Paulo disse, né, que lutou em Éfeso, se for o fim de tudo, principalmente esse modo de pensar dos epicureus, se não existe vida após a morte, né, para eles a morte representava o fim de tudo. Então, se é o fim de tudo, se eu lutei ali com as bestas em Éfeso, com as pessoas que é contrário ao evangelho, de que me teria provido, né? Que proveito eu teria nisso daí? Aí tem aquela frase famosa, né? Comamos, bebamos e amanhã morreremos. Então, o fim de tudo para os epicureus era simplesmente a morte física. Chegou até o dia de morrer, acabou tudo. Era por isso que eles
pensava assim, precisamos desfrutar a vida o máximo. E quantas, agora para a parte prática, quantas pessoas elas exercem, né, elas vivem esse estilo de vida, essa filosofia de vida, de que deve aproveitar o máximo da vida, né? E acaba negando a responsabilidade diante de Deus que nós iremos prestar conta. Nossa vida, você pode fazer o que você quiser, de fato, né? As pessoas fazem o que querem da vida, ninguém impede de nada. Nós não somos responsáveis pela nossa vida de fato, mas o que pega qualquer pessoa são as consequências das escolhas. Aquilo que nós escolhemos, nós iremos plantar. O que nós plantamos, nós de fato colheremos. Então, se você planta um estilo de vida, vou dar um exemplo aqui, um estilo de vida bom na alimentação, você vai colher, né, saúde, não no 100%, existem alguns fatores para isso daí, mas se a gente pensar que a vida é só comer e beber e se alegrar e acabou, a Bíblia vai dizer que se nós pensarmos em Cristo somente nessa vida, vivemos essa vida aqui somente achando que não vai ter nada depois disso, somos mais miseráveis do que os outros, né, do que todo mundo, se nós pensarmos somente nisso daí. A nossa vida, ela precisa estar pautada naquilo que é eterno. Em Colossenses, Paulo vai dizer assim, no capítulo 3, pensai nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. E quantas vezes nós estamos ansiosos, né? A ansiedade, ela vem ganhando forma, né, na vida cotidiana nossa, e a Bíblia vai dizer, Paulo dizendo, lançai sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então a nossa vida, ela continua, mas nós estamos trilhando um caminho que nos leva às mansões celestiais. Ou seja, a maior alegria do cristão é ter o nome escrito no livro da vida, irmãos. O subtópico 2, qual que era a filosofia dos estoicos? Razão, destino e impessoalidade divina. Também dialogavam com Paulo os filósofos estoicos, seguidores de Zenão, né? Zenão de Sítio. Valorizava a razão, virtude e autocontrole, defendendo que o homem deveria submeter-se ao destino e controlar as emoções. Embora crescem em uma divindade, concebiam Deus não como um ser pessoal, mas como uma força impessoal que permeava todas as coisas. Eram panteístas e fatalistas, negando tanto a ressurreição do corpo quanto a imortalidade individual da alma, posição que se opunha diretamente à fé cristã. Então esse era o estilo de vida, né, a filosofia, o que eles acreditavam, valorizava a razão, a virtude e também o autocontrole. O homem deveria controlar suas emoções, né, o seu destino também, e Deus para eles era como se fosse um Deus impessoal, ou seja, Deus estava em todas as coisas, né? E uma outra coisa que é similar à filosofia do estoicismo com o epicurismo é que eles eram fatalistas, ou seja, terminou, viveu aqui e acabou, não tem mais nada, negando tanto a ressurreição do corpo quanto a imortalidade da alma. Meus irmãos, subtópico 3, Paulo levado ao Areópago, o evangelho diante da cultura. Diante das reações diversas, Paulo foi levado ao Areópago, local que designava tanto a colina de Marte quanto o conselho de sábios atenienses. Alguns o desprezaram, chamando-o de paroleiro, enquanto outros demonstravam curiosidade diante do ensino estranho, que anunciava Jesus e a ressurreição. Esse episódio nos ensina que devemos estar preparados para apresentar a fé cristã em contextos intelectuais e culturais desafiadores, sem diluir a verdade do Evangelho. Então, Paulo, quando ele estava pregando ali, ainda na Ágora, na praça pública, os filósofos, né, e as pessoas ali, tanto estrangeiros, a Bíblia vai relatar isso, como os atenienses ali local, eles não faziam outra coisa a não ser ouvir novidades, né, o que estava acontecendo na cidade, para debater e tal, para conversar. E eles ouviram isso, os epicureus estoicos, o que Paulo estava falando, e falou, o que esse cara está falando? Eu não estou entendendo, ele está trazendo coisas novas aos nossos ouvidos. E aí que ele é levado ao Areópago. O Areópago, ele não ficava na Acrópole, ele era um pouco mais baixo, não ficava lá em cima, né?
Era um pouco mais baixo, mas também ficava um pouco elevado, mas não na parte de cima da Acrópole, nem muito menos também ali embaixo, no pé do monte, né, da cidade ali, no início ali, na Ágora. Ele era um pouco distinto, onde se reuniam é, para os conselhos, né, os sábios atenienses. Alguns estudiosos vão dizer que quando alguém falava ali no Areópago, era cerca de 5 minutos a sua exposição. Ah, o que nos ensina, né? Tudo isso daí, quando ele foi levado aos sábios atenienses, no centro do conhecimento humano, que tipo de ensino traz isso para a nossa vida hoje? Nós devemos estar, irmãos, preparados para apresentar a fé em contextos intelectuais e culturais desafiadores, sem diluir a verdade do Evangelho. Então, a nossa vida nós precisamos estar pronto a anunciar a palavra de Deus. E a palavra de Deus deve ser anunciada a tempo e fora de tempo, em ocasião oportuna e às vezes na ocasião que não é tão oportuna, mas quando traz, né, a possibilidade, nós devemos estar sempre preparados para anunciar a Cristo. E Paulo não hesitou, ainda que ele fosse uma pessoa bem instruída, ainda que, né, ele tenha estudado ali em Tarsis, ainda que ele sabia da filosofia dos epicureus, da filosofia dos epicureus estoicos, também sabia do contexto da cidade, ainda que ele falasse o grego, né? Ele não pendeu para a sabedoria simplesmente humana. Ele vai dizer ali, escrever na carta aos Coríntios, falando, né, quando ele foi ter com os irmãos ali em Corinto, ele fala assim: eu não fui ter convosco com sublimidade de palavras de persuasiva humana, com palavras ou sublimidade persuasivas humana. Mas quando eu estive com vocês, eu fui na demonstração do amor em espírito e em poder, porque a palavra de Deus ela constitui em palavras, mas muito mais em poder de Deus. Por isso que o evangelho ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. O próprio Paulo ele vai relatar essa verdade. E nós, né? Fazemos parte do magistério, né? Estamos aí ensinando a palavra de Deus. Sou professor também de escola pública, né? De história. Quantas vezes eu fui desafiado a anunciar o evangelho? Fui paraninfo, algumas vezes ali orador, algumas formações que eu participei, e sempre oportuno, e também às vezes não oportuno, anunciava a Jesus sem medo nenhum, com respeito ao que a gente vai ver agora no tópico de número 3. Amém, irmãos? Então vamos lá. O discurso de Paulo no Areópago. Quando Paulo foi levado da Ágora para o Areópago, como foi o discurso dele? Observação cultural como ponto de contato com o Evangelho. É o subtítulo do tópico 3. O discurso de Paulo no Areópago representa um dos encontros mais significativos entre o Evangelho e a cultura helênica. Com sabedoria e sensibilidade espiritual, o apóstolo não inicia com ataques, mas constrói pontes, revelando como a verdade de Deus pode ser anunciada com firmeza e respeito em ambientes culturais adversos. O apóstolo inicia o seu discurso reconhecendo a religiosidade dos atenienses e menciona o altar dedicado ao Deus desconhecido. Em vez de confrontar diretamente a idolatria, utiliza esse elemento cultural como ponto de partida para anunciar o Deus verdadeiro. Então, Paulo chega ali no Areópago, né, para falar ali o seu ponto para as pessoas ouvirem, os epicureus, os estoicos, e muitos ali que se reunia. E esse encontro do evangelho com a cultura helênica foi um dos encontros mais marcantes, né, e significativo. O apóstolo não inicia com ataques. Quantas vezes pessoas querem pregar o evangelho, né? Você vê as pessoas anunciando a palavra de Deus, mas elas começam com ataque. Que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo. Existe sim, irmãos, um ministério. Alguns são chamados para o ensino, outros são chamados para exortar, mas não cabe a nós o julgamento, não cabe a nós atacar, né, as pessoas. Paulo poderia muito bem falar assim: vocês são tão intelectuais, eu poderia ter zombado, né? Vocês são tão intelectuais, mas ao mesmo tempo vocês são ignorantes demais, ou
falar de fato que eles já estariam destinados ao inferno, mas Paulo ele foi sábio, irmãos. Ele não inicia o seu discurso com ataque. Então, nossa vida, nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Jesus, ele nunca também anunciava com ataque, Jesus anunciava o arrependimento, mas o ataque não cabe a nós, irmãos. Atacar a vida, né, no modo vivente das pessoas, mas nós precisamos construir pontos, ou seja, utilizar aquilo que para a gente às vezes é uma barreira, para nós é uma barreira, mas precisamos entender que Deus, ele trabalha na sabedoria. Paulo vai dizer, ó, para alguns me fiz, né, de grego, grego para os gregos, o judeu para judeu, daquele que tem lei como que, daquele que não tem lei como que não tivesse lei, mas tendo a lei de Deus, para que eu pudesse ganhar o máximo de pessoas para Cristo. Amém? E aqui, irmãos, vai elucidar isso muito bem. Por quê? Lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 1 e versículo de número 19, 18 ao 24, vamos ler aqui rapidinho. Eu sei que já se estende, né? O tempo passa muito rápido, principalmente quando a gente fala da palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 1, é o início, né, da epístola de Paulo à igreja de Corinto. Vai dizer assim, ó, a mensagem da cruz, né? Então Paulo, ele anunciou ali a mensagem do evangelho, indo de contraste, né, com a cultura helênica, ou seja, o conhecimento dos homens, ou seja, a sabedoria dos homens, né, filosofia, e a sabedoria de Deus, que é Cristo. Paulo vai dizer assim, né, na carta aqui aos Coríntios, vai dizer, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Sabedoria de Deus e sabedoria dos homens. Qual será que ganha, né? Então vai dizer aqui o texto, não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Amém? Então, na sabedoria de Deus, que é Cristo, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria de Deus. Então, o que Deus fez? Achou por bem Deus salvar os que creem por meio da pregação da palavra de Deus, ou seja, por meio da loucura da pregação. Por quê? Porque é loucura. Versículo 22. Porque os judeus pedem sinais. Então, aconteceu um episódio ali que Jesus ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, e no outro dia a multidão seguiu ele, né? Para ver onde Jesus estava. E quando encontraram Jesus, Jesus falou assim, olha, vocês me seguem não por aquilo que eu sou, vocês me seguem porque vocês comeram os pães e os peixes, né? E falou assim, ó, vocês têm que ouvir, né, os meus ensinos. E aí, né, em João no capítulo 6, o próprio povo fala, que sinal fazes tu? O que você pode nos mostrar? Irmãos, no dia anterior, no dia que tinha acontecido, um dia antes, o próprio Jesus ele vai fazer a multiplicação ali, 5.000 pessoas vão se alimentar ali, né, dos pães e dos peixes, os homens, fora as mulheres e as crianças, e no outro dia os judeus estavam pedindo outro sinal. Você vê? Que loucura! Então Paulo sabia do que estava falando, né? Os judeus pedem um sinal, porque a palavra da cruz é loucura. Tanto os judeus como os gregos, né? Mas os que foram chamados, o gentil e os judeus pedem sinal, né, irmãos? E os gregos, né? Ó, vamos ver aqui então, ó, porque os judeus pedem sinal, versículo 22, e os gregos buscam sabedoria. Os judeus pediam sinais, os gregos buscavam o que? Somente sabedoria. Era amante da sabedoria, queria saber das coisas, tal, né, do que estava, do que passa pelo mundo, qual é a razão, né, o porquê disso, o porquê daquilo, obter as respostas de tudo.
Então Paulo sabia qual que era a vertente de cada um, para onde um se pendia, né? Os judeus pediam sinais, os gregos buscavam sabedoria, mas Paulo vai dizer no versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ou seja, era escândalo para o judeu trazer um Cristo, um Messias, né? Um ungido de Deus frágil, um ungido de Deus que passasse por essa tormenta. E também era loucura para os gentios, ou seja, loucura para os gregos. Mas por que o homem precisa morrer para ser sábio? Por que tem que passar por isso? Né? Por que vai falar sobre ressurreição? É loucura isso daí. E a cruz muito mais ainda. E aí Paulo vai dizer no versículo 24, mas para os que forem chamados, tanto judeus como grego, ele não isenta, irmãos, não tira de fora os judeus, nem também os gregos, mas para os que forem chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? Então Cristo ele é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Por quê? Porque ele nos faz viver em novidade de vida. Amém? Então, quando nós cremos no Evangelho, com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação, a nossa vida é totalmente transformada, porque a partir de então nós começamos a praticar o fruto do Espírito, que não vem nem de nós, vem do próprio Espírito, mas quando nós nos colocamos em submissão a Deus. Em Filipenses vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Que o próprio Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou seja, ele foi indo até ser achado de forma humana, depois de servo, e ele passou pela morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu o nome que é acima de todo nome. Então, quando nós entendemos isso e temos no nosso coração que nós devemos prestar louvor, adoração a Deus, Apocalipse 4, no versículo de número 11, os 24 anciões, eles lançam as suas coroas diante do trono de Deus, e os 4 seres viventes se prostram e também adoram ao Senhor, e o cântico é: digno é, Senhor, de receber glória, honra, louvor, ações de graça, porque em teu nome todas as coisas foram feitas, e pelo teu nome elas subsistem, elas vêm a existir. Amém? Então, a sabedoria de Deus é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Agora vamos entender também o subtópico de número 2, amém? O Deus Criador, sustentador e Senhor da história. Na sequência, Paulo proclama Deus como Criador do mundo, é de tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, que não habita em templos feitos por mãos humanas, nem depende do serviço humano. Afirma a unidade da raça humana e a soberania divina sobre os tempos e limite das nações, revelando que o propósito de Deus é que os homens o busquem. Ao citar poetas gregos, Paulo mostra que até na cultura pagã há vestígios da verdade, mas conclui que Deus não pode ser comparado a imagens materiais. Então, Paulo ele já anuncia, né? O anúncio de Paulo ali no Areópago é que Deus ele é o criador do mundo. Enquanto alguns buscavam, né, alguma razão, qual que é a razão da criação do universo, né? Tales de Mileto buscava a razão através da natureza, Pitágoras buscava a razão através dos números, né? O epicurismo através da autossuficiência, do gozo, do prazer, o estoicismo através do orgulho, que consegue fazer todas as coisas sem a ajuda de ninguém. Paulo vai dizer que Deus é o criador de todas as coisas. E tudo que é no céu e na terra foi criado por ele. E ele não habita em templos feitos por mãos humanas, nem depende do serviço humano. A filosofia corrente era que Deus dependia que as pessoas fizessem serviço para ele. Mas o apóstolo Paulo vai desconstruir isso. Deus ele não habita. E nem mesmo o universo pode contê-lo. Olha o tamanho da grandeza do nosso Deus. Mas ele também não está longe de cada um de nós, né? Porque Deus ele quer habitar no nosso coração, né? Na nossa vida, quer ser participante. E o contrário disso também é que Deus, nosso Senhor, não depende do serviço humano. Pelo contrário, é Ele que nos serve.
Paulo vai dizer, porque ele nos dá respiração. No discurso ali, ele nos dá respiração, fôlego, vida. É o Senhor que nos serve, não nós que servimos ao Senhor, é o Senhor que nos serve, nos dando todas essas coisas, meus irmãos? A unidade da raça humana, né, Paulo também afirma a unidade da raça humana e a soberania divina sobre os tempos e limite das nações, que existia um limite que Deus vai julgar o mundo, né? E disso deu prova, no finalzinho vai dizer, disso deu prova a todos ressuscitando dos mortos, que já é o subtópico de número 3, amém? Ele vai usar, Paulo foi muito sábio, ele vai usar o que os poetas diziam, como os vossos poetas dizem, ou seja, como os vossos filósofos dizem, que é necessário, por meio, né, de Deus, nós vivemos e nos movimentando sendo geração de Deus, e sendo geração de Deus eleita, de Deus, nós não devemos entender que a realidade de Deus ela é comparada a imagens materiais. Ou seja, Deus não está na pedra, né, no ouro ou imagens esculpidas por mãos humanas. Não. O nosso Deus, ele não. Isso daí não pode conter o nosso Criador, nosso Senhor e sustentador de todas as coisas. O subtópico 3, o chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo, irmãos. Já encerrando aqui, indo para o final. Só um adendo aqui no subtópico de número 2 ainda. Paulo, ele expõe, né? Ele observou, quando ele vai anunciar, ele já começa a expor que ele anuncia a sabedoria de Deus, que é Cristo. Ou seja, Provérbios, no capítulo de número 8, versículo 22 e 31, falando sobre o Criador e sustentador de todas as coisas, a própria sabedoria de Deus, ela é eterna, não é? Provérbios 8, 22 e até o versículo de número 31 vai dizer o texto lá, eu habitava com o Senhor no início de todas as coisas. Ainda não existia o pó da terra. Todas as coisas estavam sendo criadas e eu era o arquiteto. Estava com o Senhor. E quando foi feito todas as coisas, eu era a alegria dos homens. Então a sabedoria de Deus, ela é eterna. Irmão, quando fala de sabedoria de Deus, ela é tremenda, ela alegra o nosso coração mesmo. E a gente fica extasiado, porque o Senhor, ele é sábio, né, em todos os seus caminhos, em todas as coisas. Ele nos dá sabedoria. A Bíblia vai dizer, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. E ele lhe dará né, com liberalidade, ou seja, dá, vai dando, e ainda o mais interessante, ele não lança em rosto aquilo que o Senhor nos dá, entendimento. Paulo vai dizer que o homem natural não compreende as coisas espirituais, mas o homem espiritual, ele compreende tanto o que é espiritual como o que é social da nossa vida, no nosso cotidiano. O homem espiritual compreende essas duas coisas. Agora, o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus. Por quê? Porque ela se discerne espiritualmente, de forma espiritual. O Espírito de Deus nos faz compreender que Deus de fato existe. Amém, irmãos? O chamado ao arrependimento é o terceiro e último, e o anúncio do juízo. Paulo encerra o discurso com um chamado direto ao arrependimento, afirmando que Deus agora ordena que todos se arrependam, pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de Jesus Cristo, confirmando pela ressurreição. A reação é mista. Alguns zombam, outros desejam ouvir novamente e poucos creem, entre eles Dionísio e Damares. E a Bíblia vai dizer, e alguns irmãos também, não foram só os dois, tá? O discurso do apóstolo no Areópago ensina que o crente deve anunciar o evangelho com coragem, fidelidade, respeito e sensibilidade cultural, sem abrir mão das verdades centrais da fé. Então, coragem, fidelidade, respeito, sensibilidade cultural, né? E verdades centrais da fé deve ser. Esses 5 pilares aqui devem estar em nossa vida e no nosso cotidiano. Precisamos ter coragem, precisamos ter fidelidade, precisamos principalmente ter respeito, precisamos ter sensibilidade cultural, porque o evangelho ele não destrói a cultura. Ele é supracultural, está acima da cultura. Ele não vai destruir nenhuma cultura. A Bíblia vai dizer que naquele dia existirá povos de toda tribo, povo, língua e nação que estará reunido
E cada lugar onde a palavra de Deus é anunciada tem a sua cultura. Aqui no Brasil nós temos a nossa liturgia, o culto, como é feito, mas na África é totalmente diferente. Lá eles dançam, o modo de culto deles são totalmente diferente do nosso. Nos Estados Unidos é uma outra realidade, na Europa também é uma outra realidade, mas com a centralidade das Escrituras Sagradas, ou seja, a doutrina bíblica, né? Ela não muda, não altera, mas na cultura existe ali uma alteração, um modo de viver, contanto que não venha infringir, né, a palavra de Deus. O multiculturalismo ele é bem aceito sim no evangelho, não como muitas pessoas pensam em afirmar que vai evangelizar os povos indígenas, né, e que vai acabar com a cultura deles. Não, o evangelho nunca vai fazer isso, nunca vai afetar. Por quê? Porque ele vai continuar, né, vivendo o seu modo de vida. A única coisa que vai mudar é que ele vai entender que Deus, ele é o criador de todos os povos, né? Criador dos céus e da terra, ele que é sustentador do ser humano. A cultura ainda vai manter o modo de comer, o modo de agir, de falar, tudo isso está intrínseco à cultura, né? A aculturação e a assimilação na vida social do ser humano, isso é inevitável. Então, não existe pessoa sem cultura. Nós nascemos e estamos inseridos dentro de uma cultura com a fala, com a língua, né? Com o que pensamos, com o que nós vivenciamos. E a assimilação é quando nós assimilamos a cultura do outro e isso, de fato, trazemos, né, para dentro da nossa vida. Um exemplo disso é as pessoas que comem pizza. Se você comer pizza, você não vai falar italiano, né? A culinária italiana foi desenvolvida lá, mas você simplesmente assimila a cultura do outro e isso não lhe afeta. Amém? Agora, a aculturação já sofre um pouco de mudança, mas o evangelho, ele é o poder de Deus, ele é supracultural, está acima da cultura e nós devemos ter sensibilidade cultural. E as verdades, Paulo, ainda que para cultos ou incultos, para intelectuais e não intelectuais, ele anunciou a Cristo. E, acima de tudo, anunciou o evangelho do arrependimento. O evangelho do arrependimento é anunciado desde os profetas, irmãos, do Antigo Testamento, como João Batista também anunciou. E Jesus, a primeira mensagem que Jesus anunciou, está registrado no livro de Marcos, capítulo de número 1, e versículo de número 14 e 15, vai dizer assim que o tempo de Deus está cumprido, Jesus dizia no início do seu ministério. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho. E Jesus, ele vai dizer ali no livro de Lucas, no capítulo 24, já indo para a parte final, dizendo assim que era necessário que tudo isso acontecesse com ele. Que ele deveria sofrer, padecer e ressuscitar ao terceiro dia. E em seu nome se pregasse o Evangelho do arrependimento, do qual vocês são as minhas testemunhas. O Evangelho é do arrependimento. Então acabou depois que Jesus foi assunto ao céu? Não. A primeira mensagem de Pedro foi que Pedro anunciou a Jesus Cristo a ponto daqueles homens, né, aquelas pessoas, aquela multidão que viu ali as pessoas falarem outras línguas, eles vão dizer assim: que faremos, irmãos, depois do discurso de Pedro? E Pedro vai dizer: arrependam cada um de vós e seja batizado, para que venha tempos de refrigério, né, na vida de vocês. Então a mensagem ela não pode ser mudada. Na verdade, nunca foi mudada, não pode ser mudada. Paulo vai dizer: se ainda um de nós, ou o anjo mesmo do céu, vier até vocês e vos anunciar outro evangelho, seja considerado anátema, ou seja, seja considerado maldito. No livro de Apocalipse vai dizer que a revelação, né, de João vai dizer assim que ele viu um anjo voando pelo meio do céu e ele tinha nas suas mãos o evangelho eterno. O evangelho ele é eterno, ou seja, ele é anunciado desde o livro de Gênesis, o proto-evangelho, no qual Jesus prometeu ali na queda do homem, ele prometeu que viria, né, um que esmagaria a cabeça da serpente, e ele é anunciado para cada um de nós para que nós venhamos ao arrependimento. Os apóstolos anunciaram o evangelho do arrependimento, Jesus anunciou o evangelho do arrependimento, totalmente diferente do evangelho que é anunciado nos dias de hoje, né? Então, precisamos tomar cuidado, estar atento e é anunciado, né, irmãos? Precisa se continuar sendo anunciado. Por quê? Depois que os apóstolos, né, morreram, acabou tudo, já finalizou? Não.
Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3, Jesus vai dizer para as igrejas: conheça as tuas obras. E vai falar as partes boas e também as suas fragilidades. E a única coisa que Jesus vai falar para 5 igrejas é: arrependam, volte para o primeiro amor, né, para a igreja. Para uma igreja ele falou isso, né? Compre ouro de mim provado. Vocês falam que não tem falta de nada, mas vocês precisam entender que eu sou na sua vida, e manda para que as pessoas possam se arrepender, ali no livro de Apocalipse. E nos nossos dias de hoje, nós precisamos continuar anunciando o evangelho do arrependimento. Alguns encontros que Jesus teve ali nos evangelhos, você vai ver, é bem nítido isso. Quando Jesus ele vai falar com Nicodemos, Nicodemos vai dizer: ó Senhor, eu sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz. Jesus olhou para ele e falou assim: bom, se você não se arrepender, se você não nascer da água, né, e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. E Jesus ele vai continuar dizendo isso daí, né? É necessário vos nascer de novo. Jesus ele tem encontro ali com o jovem rico. O jovem rico fala: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala assim: por que você me chama bom? Não tem ninguém bom a não ser um que é Deus. E Jesus vai começar a interrogar ele: você faz isso, né? Observa os mandamentos. E o jovem vai dizer: todas essas coisas eu faço desde a minha mocidade, da minha meninice. Aí Jesus fala: pois bem, e colocou ele à prova, né? O evangelho do arrependimento. Não adianta, irmão, vai confrontar nós. Aí Jesus vai dizer para ele: pois bem, vai e vende tudo que você tem, divide com os pobres e veio e me siga. Ele quebrou os 2 maiores mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, alma e espírito, né? E conhecimento, e o próximo como a ti mesmo. Colocou ele em xeque, porque o coração dele não estava de fato no reino de Deus, não estava com o Senhor. Se de fato ele soubesse, Jesus não queria que ele fosse passasse necessidade nem nada, mas ele sabia onde estava o ponto ali frágil. Deus sabe onde está o nosso ponto frágil, irmãos. Ele vem com esse evangelho do arrependimento. Algumas pessoas ouvem e se arrependem, outras, porém, têm o coração endurecido. E no livro de Hebreus vai dizer: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, né? Como aconteceu muitos episódios na palavra de Deus, muitos endureceram o coração, mas hoje, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração. Não seja autossuficiente, não seja uma pessoa que é acima de todas. Todos nós somos falhas, somos seres humanos falíveis e carecemos da graça e da bondade e da misericórdia de Deus. Amém, irmãos? E também esse evangelho, né, do arrependimento foi pregado ali para a mulher do tanque, né? A mulher samaritana. Jesus chega e fala com ela, né? Olha, pediu água, né? E a mulher hesita. Tem a questão ali cultural entre os samaritanos e os judeus, eles não se comunicavam, e Jesus ele quebra de novo, né? O sectarismo cultural, ele quebra ali, e ele fala para ela: ó, mulher, se você soubesse quem te pede água, você me daria da água, né? Você pediria água para mim e eu te daria da água da vida. E ela fala: me dá sempre dessa água então. Jesus fala: vai lá e chama o teu marido. A mulher responde: não tenho marido. Jesus pega e fala, dentro da fala dela: disseste bem, porque você já teve 5, o que você tá agora não é teu. Irmão, Jesus sempre vai fazer isso, não para nos envergonhar, mas saber que nós somos limitados, que nós precisamos reconhecer humildade, irmãos, na nossa vida, que nós precisamos reconhecer. Paulo, ele era tão, né, a gente falou sobre Paulo aqui, era tão letrado, tão inteligente, né, tão cultural, sabia das coisas, assimilava as culturas, né, enfim, era poliglota, tudo, mas ele vai dizer do espinho dele na carne. Até mesmo Paulo, ele vai dizer: olha, eu orei ao Senhor, orei a Deus 3 vezes e pedi para Deus tirasse meu espinho na carne. O mensageiro de Satanás vinha e me esbofeteava. E 3 vezes eu orei pedindo para Deus que me tirasse. E Deus não tirou. Mas ele disse: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a nossa fraqueza, às vezes, não é questão de ser inferior, né? Não é questão de inferioridade.
e nem também de vergonha. A nossa fraqueza diante de Deus nos torna forte, nos torna dependente de Deus. É até interessante falar isso porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim, reconhecendo: olha, irmão, Cristo Jesus, ele vai dizer para Timóteo: veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quanto mais perto da luz nós estamos, mais nós conseguimos enxergar nossas imperfeições. E Paulo, ele estava tão próximo de Deus que ele enxergava nitidamente as suas imperfeições. E ele colocava no seu coração e na sua mente que ele era o principal dos pecadores. Quantos, né, de hoje, né, pessoas instruídas, seja elas cristão ou não, se autodenomina autossuficiente? Não, porque sempre é o outro que está errado, nunca são elas. Então ele mesmo falava: ó, eu sou o principal dos pecadores. Eu careço da graça e da misericórdia de Deus. Ah, meu irmão, essa lição foi bem interessante, né? Que vai contar Jesus Cristo sendo anunciado no meio do centro do conhecimento humano. Vai falar sobre o contexto cultural religioso de Atenas. Vai falar tudo sobre o discurso, né? Dos filósofos, né? Da vida ali em Atenas. Do jeito que eles também viviam no tópico 2. E trazendo ali a elucidação. O que é mais interessante, né? Simplesmente o conhecimento do homem, a sabedoria do homem, ou a sabedoria de Deus. Paulo, tendo ciência disso, ele coloca os dois, né? Equiparando tanto a sabedoria dos homens como a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela é loucura. Essa é a parte final aqui para nós. Ela é loucura. Mas para quem? Para os que perecem. E para os que são salvos, ela é o poder de Deus. É o poder de Deus, irmãos. A nossa fraqueza nos aproxima de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor pela sua graça, poder e misericórdia sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus continue nos dando conhecimento, sabedoria diante de Deus e diante dos homens principalmente. Querido Deus, mais uma vez eu te louvo, te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela respiração, Senhor, pelo intelecto, Pai, pela saúde, Pai Celestial. Obrigado, Senhor, pelo sustento diário. Ó Deus, pelas portas abertas, Senhor, pela capacidade, Senhor, cotidiana que o Senhor nos dá, Senhor, através do nosso corpo, Pai, que é uma coisa maravilhosa e tremenda, Senhor, para a ciência moderna. Continua ainda sendo, Pai, mas nós sabemos que tudo isso, Senhor, nossa alma, o nosso espírito que está dentro do corpo, Pai, ela entende, Senhor, compreende que tudo vem do Senhor. E a maior sabedoria, Senhor, que o Senhor pode nos dar, Senhor, é essa salvação em Cristo Jesus, Pai, revelando por intermédio do Teu Espírito Santo que o Teu Filho, Senhor, está conosco, Pai, Ele que nos traz alegria, Senhor, na alma, a paz, Senhor, que o mundo não pode nos dar, o Senhor nos dá. Nos dá uma paz, Senhor, que vai além, Senhor, daquilo que nós imaginamos. A paz de Deus, ó Deus, que excede todo entendimento humano, como diz o apóstolo Paulo, nos guiará, Senhor, em todo o nosso caminho, em meio às adversidades, às tribulações, naquilo, Senhor, que não existe, Senhor, paz. O Senhor nos traz paz em tempo, Senhor, de aflição, Pai, em tempo de angústia, Senhor, essa paz que ninguém consegue entender. A nossa paz não está condicionada, Senhor, àquilo que nós conquistamos ou que nós passamos, ó Pai, seja ela benéfica ou não, Senhor. Ela simplesmente vem sobre a nossa vida e nosso coração e nos acalma, Pai. Nos faz viver, Senhor, um novo momento e acalma o nosso coração, aquieta o nosso coração de uma forma extraordinária, Senhor. Continua, Senhor, nos guiando, nos direcionando e nos dando dessa paz, Senhor, que faz com que a nossa vida tenha sentido e nos traz uma alegria eterna, Pai. Em nome de Jesus, te louvo, te agradeço, ó Deus, por essa lição. Abençoa, Senhor, os irmãos, Senhor, que estão assistindo também a este vídeo, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Fica conosco. Amém. Irmãos, até a próxima. Que Deus continue abençoando a tua vida, que Deus continue direcionando. E hoje, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, né, nessa lição, não endureça o seu coração. Nós somos seres finitos, precisamos da misericórdia de Deus, da graça de Deus na nossa vida, e somente Jesus pode nos dar essa alegria, essa paz que vem de Deus. Existem dois tipos de paz: a paz que nos justifica, que nós, diante do pecado, em Romanos 5 vai dizer que, sendo, pois, justificados,
através do sangue de Cristo, da morte de Cristo, temos paz com Deus. Então passamos de inimigo da cruz para amigo de Deus. Passamos de criatura para filho. Em João 1,12 vai dizer: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todo aquele que receber o Senhor Jesus, Jesus deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então tem essa paz da justificação. E tem a paz em tempos de agonia e de lutas que o mundo não pode dar. O dinheiro não pode dar, né? A nossa formação não pode dar, nada pode dar essa paz quando vem em tempos de dificuldade. O texto vai dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, excede, vai muito além, vos confortará e vos consolará em todo modo de viver. Amém, irmãos? Então, até a próxima aula. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém. Um abraço.